Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez. Hoje vamos falar sobre a GDC 2025, uma conferência aí para desenvolvedores da Microsoft e de jogos para a Microsoft ou para plataformas Xbox, né, no caso. E foi se falado muito sobre anúncios, né, novas novidades, ficou redundante, novidades dentro do xCloud, né, do Xbox Cloud Gaming. Eu vou trazer aqui para vocês todas as novidades que foram faladas na GDC, que foram divulgadas, né? Puder deixar o like, se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming e vamos lá. Bom, e aqui a imagem de divulgação, né? Postagem oficial da Microsoft do dia 21 de março, né? Nessa sexta-feira, postagem aqui. Harrison Hoffman, gerente de produtos principal de aplicativos e dispositivos em nuvem da Microsoft. E aí uma imagem, né, do Xbox Cloud Gaming Beta, inclusive, né, mostrando aí todos os dispositivos onde o Cloud Gaming está disponível, TV, celular e tudo mais, né. E aí um grande texto aqui, né, que foi relembrando aí a evolução do Xbox Cloud Gaming, para que ele serve, né, quais dispositivos eles estão disponíveis, aqui ó, até falando de iOS, Android e tal, né, mas um texto aqui bem coisas que a gente já sabe, né, que não traz aí uma grande novidade, aliás, mentira, né, traz aqui uma informação bem interessante sobre a quantidade de horas jogadas, né? Somente entre outubro e dezembro de 2024, os jogadores transmitiram 140 milhões de horas de jogo por meio do Xbox Cloud Gaming. Então a Microsoft quis frisar isso, né, mostrando aos desenvolvedores, e aí não só desenvolvedores da Microsoft, mas desenvolvedores também externos, né, de jogos em si, né, qualquer outro jogo, para dizer, né, para mostrar a força do Cloud Gaming, do Xbox Cloud Gaming. E isso sim é bem interessante da Microsoft estar destacando aqui para os desenvolvedores, que realmente ela quer que os desenvolvedores permitam que seus jogos sejam transmitidos em Cloud Gaming, porque vai ter um grande alcance aqui, como Fire TV, headsets MetaQuest, TVs LG, vários dispositivos vão permitir que você jogue esse jogo que for desenvolvido para Cloud Gaming. Aliás, para a plataforma Xbox e seja habilitado para Cloud Gaming, vai ter um alcance muito grande realmente. Então esse foi o destaque principal. E aí aqui mais informações que a gente já sabe, né, sobre o Game Pass, sobre controles compatíveis, né, incluindo aqui controles PlayStation, DualSense, DualShock e até o controle do Nintendo Switch Pro. Mas cara, são coisas aí no geral que a gente já sabe. Do Nintendo Switch eu realmente não sabia que funcionava, mas aqui eles estão destacando que funciona. Aqui eles falaram sobre a latência, né? Então reduzindo a latência para garantir ótima experiência ao jogador, porque eles sabem, né? Obviamente que eles sabem que a latência é o ponto principal, né, no Cloud Gaming para funcionar os jogos em nuvem ser uma opção para o jogador. E eles falaram então a latência é uma das considerações mais significativas em jogos na nuvem. No Xbox abordamos esse desafio por meio de testes e otimização extensivos em todos os pontos da pilha. Reconhecemos que a latência pode surgir de vários pontos na experiência do jogo, do loop do jogo principal aos processos de codificação e decodificação e fatores específicos do dispositivo. Para abordar sistematicamente a latência, desenvolvemos hardware de teste automatizado que simula uma ampla gama de entradas de jogadores em vários dispositivos em condições reais de jogos em nuvem. Essa abordagem nos ajuda a identificar e resolver rapidamente problemas de latência, garantindo experiência de streaming consistente em alta qualidade. É legal isso aqui, né, deles estarem trabalhando para atender o maior número de dispositivos possíveis, né, que joguem em nuvem e reduzir a latência nesses testes aqui, né, entendendo aonde que está o gargalo, né, onde que está o problema de latência e reduzindo isso para as pessoas conseguirem jogar em todos os seus dispositivos e controles e tudo mais. Aqui eles destacam então algumas melhorias recentes significativas em Cloud Gaming que já foram implantadas, né? Então o Direct Capture reduz a latência de entrada em 16 a 72 ms, o que é uma grande coisa, né? Bastante coisa realmente, dependendo do jogo. Anteriormente discutido na GDC ainda em 2022, né? O Direct Capture se expandiu para oferecer suporte a quase todo o catálogo de jogos, né? Então, quase todo o catálogo de jogos do xCloud
já tem essa funcionalidade aqui chamada Direct Capture, que vai reduzir a latência de 16 a 72 ms, dependendo do jogo. E cara, realmente assim, no xCloud eu não vejo tantos problemas de latência, né? Considerando inclusive que o servidor está muito próximo aqui, moro em Santa Catarina, o servidor está em São Paulo, realmente a latência é bem menor. E aí com essas vantagens aqui, né, coisas que às vezes a gente não percebia tanto ou teria algum problema, agora reduz muito, né, de 16 a 72 ms. Lembrando que são coisas que já foram implantadas, pelo que deu a entender aqui, né, algumas melhorias recentes que já incluíram melhorias na latência. Otimizações específicas do dispositivo, ajuste para acomodar decodificadores de vídeo específicos do dispositivo. Eliminaram dezenas de milissegundos de latência para determinados usuários. Então aqui já uma otimização para cada tipo de dispositivo que vai rodar o xCloud e também reduzindo a latência. Implementação do WebRTC. A utilização do WebRTC reduziu significativamente a latência e aumentou a resiliência por meio de gerenciamento aprimorado de perda de pacotes. Mais uma melhoria que foi implantada. Otimização de buffer. Ajustes estratégicos de buffer garantem uma reprodução mais suave com impacto mínimo de latência geral. Colaboração com parceiros de hardware. A parceria estreita com fabricantes de dispositivos levou a mais melhorias, incluindo a otimização das configurações do dispositivo. Por exemplo, ativação do modo jogo para uma experiência de jogo de baixa latência. Então tem dispositivo aí que tem essa funcionalidade modo jogo que vai ajudar muito a reduzir a latência, incluindo aqui Fire TV Stick, por exemplo, que no meu teste eu não sabia que tinha esse modo jogo, e na época eu testei sem o modo jogo e realmente tive alguns problemas no xCloud, problema de latência, e aqui com o modo jogo não acontece, né? O pessoal mesmo nos comentários me alertou sobre isso. São coisas que já foram implantadas e dispositivos que já estão com esse modo jogo. Se sempre que tiver, né, habilite, porque vai melhorar, vai ter melhorias no xCloud se ele estiver disponível. Expansão do data center. Ao aumentar o número de locais de servidores do Xbox Cloud Gaming, reduzimos ainda mais a latência da rede para muitos usuários. Aqui no Brasil, continuamos ainda com o mesmo data center, né, em São Paulo, a não ser que dentro do data center de São Paulo eles liberaram mais servidores para jogos em nuvem. Isso não foi especificado pela Microsoft em lugar nenhum, né? Não sabemos se aconteceu ou não. A gente sabe que as filas diminuíram, mas também tem consequência das férias, do limite de horas no Fortnite. Tem várias coisas aí que podem ter causado essa redução de filas e não necessariamente o aumento de servidores no Brasil. Mas isso aqui é um comunicado global, então não necessariamente foi no Brasil, né? Essa expansão de servidores, né, de data center pode ter acontecido, né, já em outros países. No Brasil a gente sabe que tem servidores em construção da Microsoft, a gente ainda não sabe se vai ser utilizado para cloud gaming, mas tem em Sumaré, São Paulo. E cara, basicamente essas são as novidades da GDC, não que sejam novidades ruins, né? São ótimas novidades, mas coisas que já foram implantadas, né? Melhorias que já aconteceram, o que é muito bom, mas muitas novidades que as pessoas gostariam, né? Queriam que aparecessem, como por exemplo multiplayer local, ou mais jogos comprados, a transmissão de jogos do PC, por exemplo, né, de alguma forma, porque já foi mencionado isso. Então tem várias outras novidades que estávamos aguardando e que nesse momento não apareceram em lugar nenhum aqui, né, e realmente pode ter acontecido de ter um tipo de comunicado aí apenas para os desenvolvedores, mas provavelmente isso vazaria, né, se tivesse algum tipo de comunicado reservado somente para os desenvolvedores. Talvez tenha, né? Mas existe grande chance de vazar em algum momento se tiver esse tipo de comunicado, né? Alguma melhoria aí que está oculta, que não foi apresentada aqui. Mas essas realmente foram as coisas que foram divulgadas a público aqui pela Microsoft. Esperava mais da GDC, né? Até porque teve algumas pessoas aí, alguns insiders vazando algumas informações que sairiam mais coisas. Mas foi isso aqui realmente que saiu. Então também tem aquele negócio, né? Tem que cuidar com o que vaza na internet, né? Com as informações que vazam,
porque nem sempre são oficiais e nem sempre é o que vai realmente acontecer. Aqui eu tento trazer sempre as informações oficiais para vocês e, obviamente, quando é um rumor, né, quando é algum insider que vazou, eu sempre informo também para evitar esse tipo de problema. Bom, comenta o que você achou dessas novidades e qual outra novidade você gostaria de ver dentro do Xbox Cloud Game, o que mais você ainda aguarda, né? Jogos comprados, a gente sabe que foi um ponto aí chave da Microsoft, do xCloud, há um tempo atrás, né? E foi liberado, realmente aconteceu, ainda está engatinhando, né? Porque tem muitos jogos que a gente gostaria de ver lá e que não estão, né? Então ainda está muito pequena essa função, mas queremos que cresça, né? E comenta qual a próxima grande novidade que você gostaria de ver no xCloud. Deixa o like, se inscreve, tamo junto e até a próxima.